Semana passada nós falamos, dentro da série Novo Dia, sobre permanecer ou permaneçam. Essa foi a palavra de semana passada. Nós vimos que em João 15, Jesus fala diversas vezes sobre permanecer, mas a pergunta que não foi feita semana passada, e que nós devemos nos fazer diante do espelho é: o que eu entendo sobre permanecer? Ou até aonde eu estou disposto a permanecer, nesse novo dia, nessa viva esperança que Cristo tem me proporcionado, até onde para mim vai o permanecer? Porque o permanecer tem a ver com a novidade de vida, com a vida de Cristo que agora é nossa e que nós não viveremos só na eternidade, mas aqui, ainda num corpo pecador, agora não mais dominado pelo pecado, liberto da escravidão do pecado, mas ainda num corpo que está corrompido pelo pecado. O permanecer, ele está diretamente ligado a viver aquilo que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, uma nova criação, deixando as coisas antigas para trás e tudo se fazendo novo. Diante desse novo dia, como é o seu permanecer, ou até onde está indo o seu permanecer? Quando você ouve permanecer, e você pensa em uma viva esperança que é Cristo Jesus, e esse novo dia que nele nós temos vivido, será que ainda assim esse novo dia, ele é algo que para você está tudo nos controles, ou como diz meu pai, está tudo nos conformes, está tudo nos ajustes, ou você ainda se surpreende com as coisas que lhe ocorrem nesse novo dia? E esse é o tema para a mensagem de hoje. Não se surpreendam, não se surpreendam. Será que na novidade de vida que você diz ter em Cristo Jesus, nessa viva esperança que é Cristo Jesus na sua vida, as coisas que lhe ocorrem ainda te assustam? Ainda lhe causam estranheza? Pastor, do que você está falando? Hoje nós vamos falar sobre dor. Hoje nós vamos falar talvez sobre perda, sobre na sua cabeça, e talvez você esteja certo, sobre perseguição. Porque muitos aceitam um cristianismo barato, onde Jesus é o nosso carona, e de repente, ou melhor, onde Jesus é o nosso Uber, para contextualizar, e ele vai nos levar aonde nós queremos ir, e nem o dinheiro para encostar na mão dele nós vamos dar, porque nós já passamos o nosso cartão de crédito. E aí nós não queremos que o pneu fure no meio do caminho, nós não queremos que de repente o motorista se perca, porque se ele é Jesus, ele é, depois do meu pai, um dos melhores como motorista. Tem que puxar o jabá para o meu pai. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a caminhada com Cristo tem a ver com o que o próprio Cristo disse que ele veio fazer aqui. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de vocês. Ele vai dizer lá para os seus discípulos, quando as coisas estavam por acontecer, que ele mesmo veio e ele seria açoitado, ele seria desprezado, ele seria preso, iriam cuspir nele. É nesse contexto que Pedro diz: não, Senhor, eu não vou deixar. E Jesus diz: sai, Satanás, porque você está olhando, Pedro, as coisas com a visão humana, ou para contextualizar, com a visão humanista das coisas, com a visão muito cheia de não me toque das coisas. E talvez você não perceba, você é instrumento de Satanás para me atrapalhar no cumprimento do propósito pelo qual eu fui designado. Será que a sua vida cristã tem coisas que ainda te assustam? Ou você entende que faz parte de um processo que dá conta de um novo dia, para uma viva esperança que nós aguardamos em Cristo Jesus, quando Ele vier nos buscar? Eu quero orar com vocês mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Me ajuda nessa hora, nesses versículos que serão lidos, Pai, em nome de Jesus, para que de fato o Teu Espírito Santo fale ao meu coração. Pai, que a minha mente e o meu coração estejam desobstruídos de mim mesmo, para que o Teu Espírito Santo haja com liberdade, que Ele confronte ao meu coração primeiramente, que Ele me incomode, que Ele me traga inquietação, mas também, Deus, juntamente comigo, a todos aqueles que estão ouvindo, independente do número, 2, 3, 4, quantos são, ou que agora ou no tempo, no futuro, irão ouvir essa mensagem. Pai, incomoda esse coração, para que ele possa entender que apesar das circunstâncias, esse novo dia nos lembra que é preciso continuar, é preciso caminhar, e é preciso confiar no Senhor, por conta da viva esperança que Cristo Jesus conquistou na cruz por nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 4, versos 12 e 14.
14. Amados, está aí o tema da nossa mensagem. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais vocês estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes. Se você pode, você está em casa, ninguém vai olhar para você, você não vai passar vergonha, é só gente que você conhece. Dá uma cutucada aí no seu marido, na sua esposa que está dormindo, ou no seu filho, enfim, quem está com você aí, ou no chat, cutuca alguém e diga: participante. Nós somos participantes, é o que Pedro está dizendo. Participantes de quê? Dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Antes da gente entrar no texto, e como eu sempre tenho feito, me vem perguntas depois que eu começo a ler o texto, e eu já deixo aqui a dica de novo, hashtag, não leia, seja na sua devocional, seja para estudar, não leia um versículo apenas 1, 2, 3 vezes. Às vezes tem gente que quer ficar lendo a Bíblia, de repente a semana inteira, e aí não consegue passar de um capítulo. Não se preocupe em quantos capítulos você vai ler dentro de um mês, mas se de repente você leu um versículo o mês inteiro, 10 vezes por dia, e esse versículo encontrou o seu coração, fez morada, e ali ele pode te trazer algum tipo de ensinamento e uma aplicação prática para a sua vida. Eu leio esse texto diante de tudo que nós estamos construindo a partir da carta de Pedro, aquilo que nós já ouvimos, que Pedro já vem nos reanimar, que vem nos lembrar, que vem talvez nos trazer para o prumo. Eu olho para essas primeiras linhas que nós lemos agora, e a pergunta que me vem é: o que é ser um cristão? Em tempos onde por meio da política, e me perdoe porque eu preciso falar do assunto, e não é porque eu sou A ou B, mas é apenas para nos contextualizar, em tempos onde nós temos um presidente que se diz cristão, e muitos adeptos, ministros, deputados, que não tinham essa vida e nem essa fala, começam a compartilhar versículos, começam a compartilhar textos bíblicos, e nós olhamos até pastores e outros irmãos de igreja, esquecendo a pregação do evangelho, para tentar aplicar um texto bíblico de maneira forçada à política. Eu preciso olhar para esse texto e me fazer uma pergunta: o que é ser um cristão? O que me faz um cristão? O que te torna um cristão? Essa é a pergunta que abre a nossa reflexão, e diante de algumas coisas que eu tenho me perguntado, que eu tenho visto, mas tenho olhado para mim mesmo, o exercício da retórica, de fazer uma reflexão introspectiva, me veio uma afirmação que ainda está em construção, que diz o seguinte: um cristão é um seguidor de Cristo e não somente um admirador. Nós temos muitos admiradores nesse tempo. É aquele que faz parte do seu povo, anunciando as boas novas da eternidade, e não como quem defende um movimento político. A bandeira cristã é carregada por pessoas que defendem a causa do próprio Cristo, vivendo como e para Cristo. É exatamente tudo que Pedro tem escrito para nós e que nós temos ouvido. Se você respeita a autoridade, eu já disse aqui, precisamos orar pela vida do Jair Messias Bolsonaro, não porque ele é especial, mas porque é alguém que entendemos que Deus permitiu que está lá, e o nosso papel como cristão é respeitarmos, não é aceitar goela abaixo, mas esse é o nosso posicionamento. Mas não se engane, não é por causa dele, é por causa do nome que nós carregamos. Esse é um papel do cristão. Se vamos mal no trabalho, se temos perseguição no trabalho, se temos alguma dificuldade com o nosso chefe, isso Pedro vai nos ensinar. O nosso papel é ir na contramão, ou melhor, no contrafluxo, é orar, é pedir ao Senhor que nos use. Lembrem, há 2 semanas, para quem eu posso ser bênção hoje? Então o cristão, ele não é apenas alguém que posta um versículo, ele não é alguém que apenas diz se simpatizar com o evangelho, ele é alguém que segue os passos de Jesus. E se eu começo a estudar teclado, por exemplo, com o Leandro, e eu passo 30 anos estudando com o Leandro, é certo, Gustavo talvez concorde, outros músicos que possam estar vendo, que você vai me ver ao tocar alguma característica que lembre o Leandro, porque eu tive relacionamento com ele, porque foi gerado intimidade, porque a gente adentrou na vida um do outro de tal forma, e não só isso, eu como discípulo, olhando para o discipulador, é o meu desejo querer me parecer com ele. Depois a gente segue carreira, né, Gustavo? Aí eu quero ser o Gustavo, não quero ser o fulano, ciclano, beltrano,
mas em princípio eu quero fazer o que ele faz, eu quero me parecer com ele. Um cristão, ele é um seguidor de Cristo. Rodrigo, o senhor está tirando isso da sua cabeça? Não. Na minha cabeça isso foi destravado quando eu olhei a primeira vez o texto de Atos 11, versículo 26, quando Lucas vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Em uma certa cidade, pela primeira vez, não os cristãos foram chamados de discípulos, mas os discípulos foram chamados de cristãos. E aí vem a minha brincadeira, que eu já estou ficando velho, né? Do Tostines, né? Eu sou um cristão porque eu sou um discípulo, ou eu sou um discípulo porque eu sou um cristão? É óbvio, eu só sou um cristão porque primariamente eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Agora, o que esse texto de Lucas, para a gente entender o enredo, dá conta daqueles seguidores, daqueles discípulos de Cristo serem identificados como cristãos? Não perde o foco. A pergunta para entrarmos no texto é: o que te torna um cristão? O que me faz um cristão? O contexto desse texto de Atos 11 que Lucas está narrando é que até então a igreja estava reunida, como nós vemos lá em Atos 2, partilhando pão de casa em casa, no pátio do templo, eles tinham tudo em comum, e eles comungavam ali, tudo mais e tal, mas já chegado um tempo onde um homem, e a gente conhece como o primeiro homem a ser considerado um mártir, alguém que morre por alguma causa, alguém que morre por lutar por alguma coisa, como Martin Luther King morreu por dar início, ou por ser uma voz mais forte pelo ou contra o racismo. Estevão foi executado, ele foi apedrejado, simplesmente porque ele compartilhava e defendia compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Aquilo que lá na frente Paulo vem dizer, talvez por estar observando ali Estevão ser executado, lá na frente Paulo, talvez já agora entendido, ele vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Estevão, ele foi o primeiro mártir, ele foi executado. Por que Estevão foi executado? Porque havia uma perseguição cristã. Essa perseguição, ela acontecia por algum motivo, e nós vamos ver já já, mas o fato é que agora aqueles crentes que estavam reunidos, presta atenção comigo, eles começam a perceber que Estevão foi o primeiro, mas tinha lenha para queimar, e de fato é queimar, por isso é o contexto da carta de Pedro, com mais outros seguidores de Jesus Cristo. E então eles se dispersam, e aí eles começam a viajar, agora não mais unidos, fugitivos. E aí uma palavra que Pedro usa muito aqui: forasteiros, peregrinos em outras cidades. Eis o motivo da carta de Pedro, para lembrar agora aquela que era a igreja reunida e agora está disperso, talvez aplicando um pouco, até 5 meses atrás nós estávamos sempre reunidos aos domingos e agora estamos dispersos, cada um nas nossas casas. E muitos já abandonaram o compromisso. Mas a live é chato, o que for. Já abandonaram o compromisso como se fosse algo que você tivesse que bater um ponto, porque infelizmente esqueceram que o que nos faz nos tornar cidadão celestial não é o fato de estarmos aqui na nossa igreja, mas é o fato de que Cristo morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Isso nos torna então peregrinos desse lugar, e não importa se estamos reunidos como até então estávamos, ou separados como agora estamos, ou aqueles irmãos se encontravam. Então, uma vez que eles estão dispersos, quando eles chegam em Antioquia, ou uma parte deles, por eles se parecerem com Jesus Cristo, pelas pessoas olharem para eles e falar assim: rapaz, mas Jesus não morreu? Não é aquele que foi crucificado, depois andou, ressurreto, foi para o céu? Mas eu estou vendo um bocado de Jesus andando aí, porque essa turma se parece muito com ele. E é nesse contexto, então, na narrativa de Lucas, que as pessoas olham e não sabiam do que chamar. Então eles começaram a dizer: ali vai um cristão. Que na maioria das vezes os estudiosos concordam que é um pequeno Cristo, mas se a gente for literalizar isso, a gente vai colocar como uma vida pequena de alguém que se pareça com Cristo. Não, é na literalidade, é na vida profunda, é alguém que se torna cada vez mais parecido com Jesus. É isso que Jesus espera de um seguidor, é isso que Jesus espera de nós. Só que aí a gente volta para o texto, vem Pedro e diz para nós: não fiquem surpresos com essa dor. Ou, contextualizando, vem Marcos Almeida e diz para nós: toda dor é por enquanto. Tá vendo? Não é só música lá de fora que eu cito não, tá vendo? Aliás, tem uma música no final, que essa até eu escrevi aqui, que todo crente gosta. Eu sei que o Gustavo gosta também, tem gente em casa que gosta também. Vem Pedro e diz para a gente: não se surpreendam,
Como assim, pastor? Eu entreguei minha vida para Cristo, estava tudo indo mal, eu estava andando com a vida desregrada, e agora eu estou achando que é sombra e água fresca, e eu estou como alguém, exatamente no texto que Pedro diz, que está como o ouro, que está passando pelo fogo, com as impurezas sendo arrancadas. Está doendo, pastor. Mas a ilustração é exatamente essa. Pedro está dizendo, com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, não se espantem. Por quê? O ourives, quando ele está ali lapidando o ouro, ou quando ele está limpando o ouro, ele só para de fazer o processo com o fogo ali, queimando direto em cima daquele ouro, quando ele consegue ver a sua imagem sendo claramente refletida naquele ouro. Nós não nos entregamos a Cristo para lembrar aos domingos que nós somos cristãos. Nós não nos entregamos a Cristo para viver o novo dia, quando nós então postamos algum texto nas nossas redes sociais, quando nós carregamos uma blusa, quando nós dizemos a paz do Senhor. Não! Nós nos rendemos a Jesus Cristo para viver o novo dia que Ele nos deu, para que cada dia, até que Ele volte, nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o propósito da caminhada cristã. O que Pedro está dizendo para nós é que, na verdade, não se surpreendam, se está doendo, se alguém está te perseguindo, ou se parece que na tua vida, mesmo buscando a Cristo, mesmo tendo uma vida de intimidade, parece que as coisas elas não te dão sombra. Não é porque Deus está pesando a mão, não é porque você está buscando de maneira errada, não, é porque você está no caminho, é porque você de fato está cada vez mais se permitindo ser parecido com Cristo. Vocês estão sendo forjados à imagem daquele que os criou. Lá em Gênesis 1, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vem Satanás e confunde a cabeça do homem, traz o pecado, nos corrompe. O que nós temos hoje é uma imagem embaçada, é uma imagem distorcida, porque o pecado rompeu a nossa ligação com Deus. Mas glória a Deus, que Jesus Cristo, o próprio Deus, se encarnou, veio até nós, fez o que nós jamais poderíamos fazer, e nos deu direito, nos deu acesso de sermos feitos filhos de Deus, e com isso, até que Ele venha, nos tornarmos cada vez mais a sua imagem e semelhança. Tiago, quando escreve a essa igreja, mas muito antes de Pedro, ainda no início da igreja, alguns autores vão dizer que quando a igreja estava no seu 10º ano, ou no seu 15º ano, nós já fizemos aqui a série Cartas Vivas. Você pode depois buscar a nossa playlist lá no canal do YouTube. O Tiago, quando escreve no início da carta, no primeiro capítulo, versos de 2 a 4, ele diz, meus irmãos, sintam-se felizes. Em outras versões vai dizer, tenham motivo de grande alegria. O que? Quando passarem por todo tipo de aflições, ou de provação, ou de sofrimento. Como assim, Tiago? Você deu a mesma água para o Pedro beber? Como é que é isso? Eu entreguei minha vida para Jesus e eu tenho que me alegrar porque eu vou passar. Porque eles não estão dizendo se, eles estão dizendo quando. Então, se tem alguém pregando para você um evangelho Tabajara Futebol Clube, venha para Jesus e seus problemas se acabaram-se, sai de reto, porque é Satanás falando para você. Porque, como eu disse aqui agora na hora da oração, o que a paz de Cristo nos faz é guardar, é preservar o nosso coração e nossa mente, não nos tirar do problema, não nos tirar da dor. Porque Tiago está dizendo, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Essa perseverança, que ela então seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O propósito, tudo aquilo que nós temos vivenciado, que nós chamamos de dor ou de perseguição, é nos trazer um caráter espiritual, é nos tornar maduros em Jesus Cristo, paixão pela sua palavra, amor a Deus mais do que a nós mesmos, mais do que ao nosso cônjuge, mais do que aos nossos bens, a certeza de que o viver para Cristo é o que é suficiente para as nossas vidas, e se morremos, estamos no lucro porque estaremos com Ele. É nesse sentido que quando Pedro está dizendo, não se surpreendam, no verso 13, ele diz, pelo contrário, alegrem-se muito. Como assim, Pedrão? Alegrem-se muito, porque essas provações vão tornar vocês participantes do sofrimento de Cristo. É lindo ver alguém levantando a sua mão, entregando, ou entendemos, tomando uma decisão para uma possível conversão,
e aí há choro, e aí há alegria, e há igrejas que não acho errado, a gente pode fazer isso em algum momento no futuro, há igrejas que fazem cartazes, bem-vindo à família de Deus, e fazem festas, e sombra e água fresca. Mas a alegria que nós temos que ter é que a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo Jesus, e que o calo começa a apertar, esse é o motivo da nossa alegria. Eu estou me tornando parecido com Ele, eu estou passando pelo que Ele passou, eu estou sendo perseguido como Cristo Jesus, eu estou enfrentando uma prova como Cristo Jesus viveu, eu estou sendo acusado de cristão, eu talvez esteja sendo taxado de careta por eu ser cristão, eu talvez esteja sendo deixado de lado por eu ser cristão. Glória a Deus, esse é o motivo da nossa alegria, porque nós temos nos tornado cada vez mais parecidos com Ele. Nas palavras de Paulo, Paulo vai dizer à igreja da Galácia: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo agora quem vive na minha vida. A alegria do crente, cantávamos: Jesus Cristo é o motivo da minha canção, não é o nome de Jesus, mas porque nós queremos ser como Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo bem, ainda assim a ficha não caiu, como me alegrar? E por que me alegrar? Só porque eu vou participar dos sofrimentos de Cristo? Jesus começa o sermão conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão feito no monte, ou em alguns montes, porque em Lucas está repartido, enquanto que Mateus está junto. Jesus começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dizendo: bem-aventurado, ou muito felizes. E ali nós conhecemos essa passagem, esse início, como as bem-aventuranças. Mas no versículo 12, Jesus vai dizer que há um tesouro para nós, lembra, uma viva esperança, um novo dia, há uma recompensa que nos espera no céu. Jesus fala isso quando ele diz: bem-aventurados vocês que sofrem por causa do meu nome. Há uma recompensa para vocês no céu. Se a sua recompensa está em alguma coisa no futuro aqui na terra, o que não há problema, mas se ela se resume somente nisso, Paulo vai dizer que nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Mas Jesus não diz só isso: você não é o único. Para de olhar ao redor e achar que é só com você. Para de olhar ao redor e achar que é só com você que está doendo. Para de olhar ao redor e achar que as perseguições só acontecem contigo, que as coisas só dão errado para você, que você busca o Senhor e parece que nada dá certo, porque Jesus também diz no mesmo versículo: assim também os profetas foram perseguidos. Quem eram os profetas? Eram aqueles que representavam a voz de Deus na terra, eram aqueles que falavam em nome de Deus ao povo, eram aqueles que eram chamados por Deus para deliberar algum mandamento, alguma lei, alguma direção para o povo. Esses camaradas, que em algum momento eles tiveram um relacionamento com Deus muito mais afinado do que eu e você, certamente, esses camaradas, eles também passaram pelo que nós estamos passando, é o que Jesus vai dizer. Paulo diz, quando escreve para a igreja de Roma, no capítulo 8, um capítulo incrível da carta aos Romanos, um capítulo incrível. Aliás, mas se você quer ler pouco, lê só o capítulo 8, mas pelo menos lê do 1 ao 8, que já vai ter bastante assunto para você não querer parar e ir até o final. Mas no capítulo 8, em 2 versículos, Paulo, sobre se alegrar na dor e no sofrimento, Paulo diz que para ele tem a certeza de que participar do sofrimento de Cristo é a garantia de que com Ele também participaremos da sua glória. Aleluia. Porque aquilo que nos traz alegria, Gustavão, não é um Flamengo bicampeão da Libertadores no final do ano. Oh Deus, me perdoe. O que nos traz alegria é a certeza de que se participamos com Ele na sua dor, também participaremos com Ele na sua glória, quando ela nos for revelada. Eis o novo dia, eis a viva esperança que nós temos na ressurreição de Cristo. Mais que isso, Paulo vai a fundo e vai dizer para nós, que toda essa dor, se participar da dor de Jesus, e a certeza de que participaremos da sua glória, toda essa momentânea dor, não se compara em nada à satisfação e à alegria de vivermos a glória que nos será revelada. Eu não sei qual é o motivo da sua alegria,
Eu não sei qual é o teu estereótipo de cristão. Eu não sei o que para você te faz ser um cristão. Eu não sei o que para você de fato é ter entregado a sua vida para Jesus. Mas eu preciso te dizer, a vida com Jesus não é sombra e água fresca. Isso é lá na glória, naquele céu, lindo céu, naquela cidade, na Nova Jerusalém, quando Ele virá para nos buscar. Ali não haverá dor, ali não haverá sofrimento, ali não haverá escuridão. Mas enquanto aqui estivermos, é Jesus que diz para nós: vocês terão aflições, vocês passarão por dor, vocês perderão, mas tenham bom ânimo, a viva esperança está garantida. Eu venci. É o que Jesus traz para cada um de nós, e é exatamente isso que Pedro está afirmando: nós veremos a glória de Cristo. Dwight Lima Moody, pensando sobre isso, sobre como que os cristãos passam pela dor e o sofrimento, e outros reclamam, apesar de se identificarem como tal, ele disse: enquanto os homens rangem os dentes e blasfemam, a serenidade dos mártires glorifica a Deus. Já dizia Lázaro: como você está passando pela prova, e não é essa canção ainda não. Moody está dizendo a serenidade dos mártires. Pastor, eu sou um mártir, é? Eu não sabia. Paulo vai citar um texto de Salmos, eu não lembro agora em qual capítulo aos Romanos, mas eu acho que é Romanos, que todos os dias nós somos como ovelhas mudas, que somos levados para o matadouro. Todos os dias. Todos os dias. Como você tem passado pela dor? Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele vai falar sobre a famosa armadura espiritual, e o quanto é importante ter uma vida que esteja de fato, que seja autêntica e esteja de fato bombando espiritualmente falando. Lembra da série Sejam Cheios? Não está na playlist ainda não, eu ia falar que está, mas não está ainda não. Nós precisamos deixar a coisa lá em cima, porque Paulo está dizendo para que nós estejamos, Efésios 6, se eu não me engano, versículo 13, preparados quando chegar o dia mau. Eu não sei o que está na sua agenda, para essa semana, para esse mês ou para esse ano, mas a verdade é, coloca lá, vai chegar o dia mau. Que isso, pastor, pessimista? Está se colocando para baixo? Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e homens que andaram com Jesus, e que entregaram a sua vida para Jesus, sofreram por causa de Cristo, mas viram a glória do Senhor, que a nós há de ser revelada. E esses homens deixaram registrado na palavra de Deus que nós passaríamos por dores, como eu acabei de dizer. O nosso próprio mestre disse: vocês sofrerão. Como você tem caminhado diante das suas adversidades? Sozinho nós não chegaremos a lugar nenhum. E é por isso que Pedro diz no versículo 14: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Agora não é pelo insulto, agora não é pela dor. Por quê, pastor? Pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pedro está dizendo: está doendo? Essa perda está doendo? Essa perseguição está te fazendo mal? Saiba, você não está sozinho. Independente se ao teu lado você olha para a sua direita ou para a sua esquerda, você não vê ninguém da nossa matéria que esteja contigo. A palavra de Deus diz para nós: nós não estamos sozinhos. Pastor, como assim? O Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. É o que Pedro está dizendo. Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. A presença de Jesus habita em você. Você não está sozinho. E o salmista, no capítulo 32, versículo 8, vai dizer que é Ele quem vai conduzir os nossos passos, que vai nos orientar nos nossos caminhos, que vai nos guiar nas nossas decisões. Você não está sozinho. Olha o que Jesus disse. Eu falei semana passada, ou outras vezes, os capítulos 14, 15 e 16, Jesus começa a dar as últimas recomendações para os seus discípulos, e logo no início do capítulo 14, Jesus diz para nós, ou lá primeiro para os seus discípulos: eu não deixarei vocês
órfãos. Ainda que teu pai, ele não disse isso, eu estou só lembrando de outro texto, ainda que teu pai e tua mãe tenham te abandonado, o nosso Deus não nos abandona, e é o que Jesus agora vem e diz para os seus discípulos: eu não deixarei vocês sozinhos. Por quê? Porque Ele enviou o seu próprio Espírito para habitar em nós. E ainda enquanto os discípulos estavam ali tentando entender, Jesus disse: não é qualquer coisa. Em João 14, versículo 27, Jesus diz: eu vou deixar com vocês um presente. Que presente, Jesus? A minha paz. O mundo vai dar paz no dinheiro, na saúde, ou nos relacionamentos, no emprego. Cadê a paz em 2020? Então Jesus diz: essa paz não é essa que em 2020 o mundo está tentando oferecer. A minha paz é um presente que vai morar dentro de vocês. Pensando sobre isso, Paulo disse que o Espírito de Deus, ele é a garantia para nós, que nos lembra de que o triunfo vindouro está chegando, de que a nossa salvação não é apenas nos livrar do inferno, nem deveríamos pensar sobre isso, o inferno existe, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a nossa salvação nos garante morada na eternidade, e a presença do Espírito Santo testifica em nós de que o triunfo vindouro, como vimos semana passada, os últimos dias dão conta de que ele está chegando. Mas Paulo vai dizer aos Efésios 1:13, que o Espírito Santo, ele é o selo. Você envia posta alguma encomenda para alguém, vai ali a sua identificação, vai ali o selo que o correio ou quem for que vai ser o serviço de entrega coloca, para trazer a autenticidade do produto, de quem está enviando, de que aquela entrega vai chegar com segurança. E eis a questão: o Espírito Santo é o selo que testifica que de fato nós somos cristãos. Porque se temos o Espírito Santo, nós andamos no Espírito, nós vencemos a nossa carne. A gente não vai conseguir ser perfeito, mas nós ouvimos a sua voz, e Jesus vai dizer que Ele é quem convence a nós, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo vai dizer que nós somos então templo de Deus, morada do Espírito Santo. Pastor, eu já entendi até aqui, o sofrimento é para ser um motivo de alegria, ou pelo menos eu devo ver dessa forma, não é para ser visto como estranheza. Ele está forjando em mim um caráter cada vez mais que lembre Jesus, que de fato eu seja genuinamente um cristão. Mas eu estou sofrendo muito, pastor. Olha lá no meu trabalho, a perseguição está demais. Olha lá naquele grupo de amigos lá do WhatsApp, eu coloco as coisas que eu tenho, a minha opinião, e quando eu coloco eu sou muito perseguido, as pessoas estão me deixando de lado, elas não querem conversar. E eis o momento onde precisa ser feita uma pergunta a partir dos próximos versículos. E a pergunta é: pelo que você tem se sentido perseguido? Qual o motivo da sua dor? É por causa de Cristo? É por causa do partilhar das boas novas? É porque você tem buscado cada vez mais se parecer com Cristo na sua fala, no seu temperamento, na maneira como você reage, na maneira como você é diferencial na vida das pessoas? É por isso que você tem sido perseguido? Ou a sua perseguição e a sua dor é fruto das suas escolhas, das decisões que você toma sem pensar, e depois você vai orar para que Deus te ajude a consertar o que já está feito de maneira errada? Pelo que você tem sentido dor? Pelo que você está sofrendo? Olha o que Pedro diz, verso 15 e 16, 1 Pedro 4, 15 e 16, se sofrerem, vocês vão sofrer, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, ou intrometer-se em assuntos alheios, mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Olha o que Pedro agora está nos provocando: pelo que nós sofremos. Ai, Jesus, está doendo, eu estou sofrendo, me tira daquele trabalho, ai, aquele grupo, vou lá sair do grupo do WhatsApp, pá, vou lá tirar aquele amigo meu do Facebook, pá, e aí a gente vai desconectando, e uma hora a gente vai estar sozinho no mundo. Não que os relacionamentos virtuais eles venham suprir os relacionamentos verdadeiros, físicos, mas é a maneira como o mundo está avançando, é a maneira como a gente dá o start nos nossos relacionamentos. Mas como dizia Zygmunt Bauman, um sociólogo,
a gente, como não está olhando mais eye to eye, olho no olho, então fica mais fácil, conecto, desconecto, não pensa como eu quero, eu desconecto, falei, não concordou com o que eu falei, eu desconecto. Pelo que você está sentindo dor? Porque Pedro está dizendo, se é por matar, roubar ou causar confusão, não é esse o motivo que você está participando do sofrimento de Cristo. E mais uma vez, Pedro não está limitando motivos para que você então pense, peraí, nunca matei, nunca fumei, nunca cheirei, nunca bebi, nunca traí, nunca criei confusão, estou liso, estou leve, estou limpo. Não. Pedro está abrindo um diálogo, que ele amplia na sua última afirmação, quando ele diz, ou intrometer-se em assuntos alheios, na vida dos outros. E aí, quando a gente vai ver a palavra no original, o que ela quer dizer em assuntos que não te pertencem, na vida de alguém que não te deu a liberdade, mas de maneira profunda, o que Pedro está querendo dizer é quando você está vivendo uma vida que não é a sua. Se você entende que você é cristão, o que as pessoas enxergam na maneira como você tem existido? O que as pessoas, ao olhar para você, a despeito daqueles que olharam para aqueles irmãos que chegaram em Antioquia, elas dizem a seu respeito, ali vai um cristão ou ali vai um falso crente? Pelo que você tem sentido dor? Há várias formas de alguém ser perseguido, mas certamente não é disso que Pedro está tratando com aqueles cristãos e também para cada um de nós. Não seja por matar, não seja por não viver uma vida que não te pertence. Mas Pedro volta a dizer, mas se sofrem por causa do nome de Cristo, ele diz, não se envergonhe. Eu não sei você que está do outro lado aí, certa vez alguém aqui na Alcance, se aconselhando comigo, tinha voltado para os caminhos do Senhor, e algo dentro da sua casa, a partir do momento que essa pessoa começa a andar com o Senhor, mais desandou do que se ajustou. Depois eu parei e pensei assim, meu Deus, como que eu falei isso? Porque à medida que eu ouvia, a minha primeira fala foi, mas você pensava que seria diferente? Foi isso que você ouviu nos nossos aconselhamentos, nas palavras que foram pregadas domingo após domingo até que você retornasse? Porque às vezes a gente se ilude achando de novo que é um Jesus tabajara, eu louvo, eu adoro e vai dar tudo certo, mas 3 agora, hein? Hoje é só de crente, hein? Não é assim. Mas ao mesmo tempo eu disse para essa pessoa, mas levante a cabeça, não abaixe a cabeça, não se envergonhe, porque esse é o caminho. Deus está forjando o seu caráter por meio do seu próprio Espírito na sua vida, para que você então seja forte, para que você entenda que Cristo é suficiente, e para que você então seja reconhecido ou reconhecida como genuinamente alguém que é um cristão. Pedro está dizendo, não se envergonhem se vocês sofrem pelo nome de Cristo. O que ele diz? Verso 16, se sofrem por causa de serem cristãos, não se envergonhem. Faz o que, Pedrão? Louvem a Deus, e essa eu anotei aqui, a gente lembra da antiga, como é que diz? Então, louve, o quê? Simplesmente, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, o teu louvor invade os céus. Há muito que eu tenho dito, para cada contra-ataque do inimigo, uma reação de adoração. Seja onde você estiver, se não pode fechar o teu olho, mas vai conversando, bota o telefone para ninguém achar que você é maluco, mas vai conversando e orando ao Senhor. Se você pode, procura um banheiro, ajoelha no banheiro e começa a adorar ao Senhor. Se você não pode fazer nenhum movimento, mentalmente começa a aclamar o sangue de Cristo, começa a louvar ao Senhor, começa a declarar o quanto Ele é bom, esquece a sua dor, esquece o seu problema, não se envergonhe, não abaixe a cabeça, simplesmente louve ao Senhor. Para cada ação contrária do inimigo, reaja com uma ação de adoração, porque apesar das circunstâncias, a fala do cristão deve honrar a Deus de forma continuada. Minha vida ajustou, e aí, agora eu vou dar um tempo na minha adoração, vou pegar um pouco mais light, aí começou a dar problema, eu vou tentar buscar. Não, é de forma continuada. Talvez você esteja dizendo, poxa, mas tudo bem, eu estou fazendo a vontade de Deus até aqui, eu estou entendendo o caminho que nós estamos indo, mas pastor, está doendo demais.
Eu preciso de uma direção. A gente é assim, né? A gente gosta do toque, né? Pastor, dá um caminho, dá uma conta para eu fazer, porque quando é que vai acabar essa dor? De qual remédio que eu posso me anestesiar? Como é que vai ser isso? Porque eu tenho buscado, eu tenho tentado guardar os caminhos do Senhor, eu tenho tentado me parecer com Ele. O que eu faço? Vamos voltar para o texto e vamos encerrar daqui a pouco a palavra de hoje no versículo 19. 1 Pedro 4, 19, ele diz: o que eu faço? Ele responde para nós: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. De novo, vou ficar chato, vou fazer 40 anos daqui a 2 anos, olha o portanto de novo. Não segue nesse texto se tu não entendeu até agora os capítulos anteriores e esse capítulo 4, os versos anteriores. Não siga se você não entendeu, porque o portanto dá conta de algo que vai concluir o que já foi dito. E Pedro está dizendo para nós, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, e aí eu quero fechar com 2 palavras que Pedro nos encoraja e que deve ser a nossa ação diária, independente do que venhamos passar, independente da perda que nós vamos ter. Se a nossa oração não for respondida como nós queríamos, Pedro dá conta de 2 ações: continuem e confiem. É o que Pedro vai colocar para cada um de nós. Como assim, pastor? Continuem a fazer o bem. Pedro fala isso direto na sua carta. Paulo escreve à igreja da Galácia: façam o bem, nós colheremos algo desse bem que nós estamos fazendo no tempo certo, se nós não desistirmos. Continuem a fazer o bem, continuem a servir o outro, deixa de lado o que você perdeu, deixa de lado o quanto que está doendo, continue avançando, continue caminhando, continue sendo bênção aonde Deus tem te colocado, florescendo aonde Deus tem te plantado. Para quem eu posso ser bênção hoje? Continuem. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, fortes, continuem, avancem, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Por quê, Paulo? Pois nós sabemos que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Por que eu tenho que orar pelo Bolsonaro, ainda que eu não concorde com as aberrações que ele faz? Porque eu não faço por ele, eu faço por causa de Cristo, e o que eu faço por causa de Cristo não é inútil. Por que eu tenho que orar pelo meu chefe no trabalho? Por que eu tenho que caminhar 1 milha a mais com aquela equipe de trabalho que não me faz bem? Porque eu não faço primeiro por eles, eu faço por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo Jesus, e isso não é em vão. Continuem. E a segunda palavra é confiem. Nós confiamos em muitas coisas. As meninas chegaram hoje aqui e sentaram, né? Quem de vocês aí conferiu o pé da cadeira? Você em casa às vezes, ou fora de casa, vai sentar numa cadeira, numa mesa de jantar. Quantas vezes você confere o pé da cadeira ou o encosto para ver se está tudo firme para você poder sentar? Confiamos em coisas banais. A gente aqui do mundo corporativo, eu que já trabalhei por 11, 12 anos lá em Macaé, no offshore, e a turma que trabalha, passamos uma vida almoçando em restaurante A, B, C e D, e é permitido por lei entrar na cozinha para ver se é limpinho, né? O cliente tem esse direito. Quantos de nós fizemos isso ao longo da nossa história? Simplesmente pedimos a comida e tacamos para dentro, e depois salve-se quem puder, Deus por todos. Oramos, né? A gente é crente de vez em quando, aqueles mais religiosos, a gente ora, Deus abençoe, mas a gente não pergunta, a gente sai confiando. Vanessa passou 11 anos indo para campos, saindo de madrugada e voltando, muitas vezes nem a cara do motorista viu direito, ele fechava a portinha lá e vamos embora. Quantas vezes você ligou para a empresa, ou eu liguei para perguntar quanto tempo de estrada rodando aquele motorista tinha? Quem viaja de avião, de barco, que loucura é andar num monte de lata de ferro. Como é que aquele troço fica no céu, gente? E a primeira vez que eu fui, que ele deu o primeiro pulinho, eu falei, não tem lombada aqui, que negócio é esse? Quem ligou para a empresa para saber se o piloto tinha tantas 1000 horas de voo? A gente confia. E ó, a gente pega o encarte lá das aeromoças, lá a gente olha, né? Vai que cai, a gente já sabe como é que vai fazer, a gente confia. Nós confiamos em muitas coisas banais, mas nós ainda não aprendemos a confiar naquele que nos criou e nos formou. Jesus, na série Não Se Preocupe, nós vimos Jesus no capítulo 6 de Mateus dizer, são os pagãos
que descaradamente não confiam em Deus, não creem que Ele de fato nos guarda, que se preocupam com o que hão de comer amanhã, com o que vão vestir. Não vocês, cristãos, porque o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Nós continuamos confiando em muitas coisas banais, e aí vem a dor, e nós não confiamos naquilo que talvez fosse o mais fácil, naquele que nos criou e nos formou. Salmo 20, versículo 7 diz: alguns povos confiam em carros, outros em cavalos. O salmista diz: glória a Deus, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Para de falar da tua dor, ó vida, ó céus, ó azar, para! Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Pedro está dizendo, Ele é fiel. Confie em sua vida aquele que os criou. O que Pedro está dizendo aqui, a palavra que é usada é a mesma que Estevão e Jesus usaram. A palavra que Pedro está usando para dizer, confie em sua vida aquele que os criou, é entreguem o seu espírito, entreguem a sua alma, entreguem a sua vida a Deus. No momento em que Estevão era apedrejado, no momento em que Estevão era executado por causa do nome de Cristo, ele olhava para aqueles homens, ele olhou para o céu, ele viu a glória do Pai, e ele disse, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Na cruz, Jesus, depois de dizer, Senhor, perdoa essas pessoas, depois de dizer para o seu irmão Tiago, cuida da sua mãe, ele olha para o Pai e diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Agora é com você, agora é comigo, agora é com a gente. Não pare, continue, avance e confie. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Ele vai fazer. Pedro está dizendo, Ele é fiel. Um texto que eu gosto demais, Paulo, quando escreve para Timóteo, um líder, 2 Timóteo 2, versículo 13, ele diz, esta é uma afirmação digna de confiança, se morremos com Ele, também com Ele viveremos, se perseverarmos com Ele, reinaremos, se o negarmos, Ele nos negará, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu chamo esse texto de ping-pong da vida cristã. Perceba, se morremos com Ele, viveremos com Ele, se perseverarmos, reinaremos com Ele, se o negarmos, Ele nos negará. Aí o Senhor quebra o game, o Senhor interrompe o jogo. Se formos infiéis, aí você pensa, Ele vai ser infiel. Não, Ele permanece fiel. Pedro está dizendo, confie em sua vida ao Deus que os criou, pois Ele é fiel. Eu quero encerrar com uma frase: permaneça na vontade de Deus, fazendo o que é certo, fazendo a vontade de Deus, o bem, e então sua confiança nele deixará de ser sua última opção para se tornar sua primeira reação. À medida que nós permanecemos na vontade de Deus, fazendo o bem, continuando, nossa confiança nele sai da última posição para ser a primeira opção como reação nas nossas vidas. Perdeu o emprego? Você não vai xingar, você não vai sair vazado com o carro, você não vai sair reclamando tudo, você vai parar e vai orar. Teu casamento está indo mal, você não vai beber, você não vai de repente brigar, você não vai de repente sumir de casa, você vai dobrar o teu joelho e vai orar. A tua saúde, você foi de repente surpreendido com uma notícia que você não queria, você não vai se entregar, você vai dobrar o seu joelho e você vai orar. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o que é certo para Deus, para as nossas vidas, através das nossas vidas, a nossa confiança nele sai da última opção e passa a ser a primeira reação nas nossas vidas.